O que os líderes normalmente fazem? É aquilo que é mais fácil. Só que aquilo que é mais fácil não necessariamente é o que o seu time precisa. Então, se eu estou sendo cobrado por absenteísmo, que são as faltas, o que é mais fácil? Boto todo mundo ali dentro de uma sala e falo, gente, de novo, fui chamada a atenção por faltas, galera. Pô, a gente fez uma reunião semana passada, de novo eu tô aqui falando de faltas, não dá mais. E aí, o que isso quer dizer? Nada. Porque a pessoa que não falta, ela estará ali dentro daquela reunião, olhando para você com aquela cara de, eu não tô acreditando, gente, eu venho trabalhar todos os dias e eu sou obrigado a ouvir isso. Eu não tô acreditando que meu trabalho não é visto. Já o outro, que deveria estar recebendo feedback direcionado, agrupado, ele vai falar assim, ah, beleza, não é só comigo, tá falando para todo mundo, então não só sou eu. E aí a gente deixa quem a gente tem que tirar numa zona de conforto e a gente desestimula quem de fato deveria ser reconhecido. Fala, líder, tudo nice com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Papo de Líder. Aqui eu sempre vou trazer assuntos que vão te ajudar como líder a engajar equipes em 4 semanas, para bater meta todo mês, mesmo que você seja iniciante na gestão. Talvez você me conheça, talvez não. Eu sou a Nice e o tema do nosso episódio de hoje é: quais são os principais pontos comuns dos líderes que crescem na carreira? E para bater um papo comigo sobre esse tema tão importante para a carreira de qualquer líder, eu diria que vai muito além de uma carreira de liderança, viu? As pessoas que se destacam ao longo da sua carreira, ao longo da sua jornada profissional, com certeza tem pontos comuns que a gente vai tentar trazer e, dar várias dicas aqui para você que quer ingressar, que está participando de algum processo seletivo para crescer na sua carreira, ou se você já passou pelo processo seletivo, está aí num banco de potenciais, talvez, só aguardando uma oportunidade. Então, se liga nesse Papo de Líder de hoje, que vai super te ajudar a acelerar a tua jornada de crescimento profissional. E claro que para bater esse papo comigo, para ter muita coerência nesse tema, eu trouxe uma líder que conseguiu crescer na carreira. Então, certamente, hoje, muitas situações são óbvias para ela que não eram no início da jornada profissional como líder. Assim como acontece comigo hoje também. Muitas situações, para mim, são muito simples de mostrar a rota certa a seguir, mas porque eu já vivenciei isso. Para quem está iniciando, não é tão simples assim. Então, o nosso objetivo com esse conteúdo de hoje é te orientar, te alertar e trazer você para uma realidade que não é tão fácil como parece, mas que é deliciosa. É uma realidade onde você realmente não cumpre um cargo, você cumpre uma missão. A Silvana Alvarenga, ela é coordenadora de operações atualmente, mas já passou por alguns degraus ao longo da sua jornada e a gente vai conseguir desenvolver essa conversa, esse papo de líder aqui, para te ajudar acima de tudo. Então, sem muitas delongas, bora lá chamar a Silvana para essa conversa. Sil, muito legal ter você aqui nesse Papo de Líder, onde nós vamos falar de um assunto muito importante para todos os líderes, e eu diria que não só líderes, viu, Sil? Para qualquer profissional que pense em crescer na carreira, porque nós vamos falar de quais são os principais pontos comuns do líder que cresce na carreira. E você, como uma mulher líder, que já conseguiu aí alguns degraus na sua carreira, tem muita coerência para poder explorar comigo esse assunto. Muito feliz de ter você aqui, viu? Nice, é um prazer fazer parte desse projeto magnífico que você vem implementando. Te acompanho nas redes sociais também, compartilho com os líderes, não só os que trabalham comigo, mas toda a minha rede aí de amizade também. Papo de líder é extremamente importante, porque a gente consegue transbordar tudo aquilo que a gente tem de conhecimento. Estou muito feliz e espero agregar no nosso bate-papo de hoje. Eu não tenho dúvida que vai muito. Você fala de onde, Sil? Eu falo aqui de São Paulo. Capital mesmo? Capital, isso mesmo. Legal. Então deixa eu te explicar como funciona. Eu sempre tive a vivência operacional e a minha irmã, ela sempre trabalhou muito na área de qualidade, de treinamento, e depois de 20 anos dentro do setor de atendimento, a gente uniu a nossa vivência prática e falou, bora transbordar e ajudar essa galera que precisa muito do que a gente tem de conhecimento, né? Muito bom. E aí, assim nasceu o Gestão Sem Neura, que é o nome do meu canal em todas as redes.
nesse projeto, nosso foco são os líderes, e aí a gente tem e-book, a gente tem curso online, a gente faz tudo em prol da liderança de equipe, para desenvolver mesmo essa galera do atendimento ao cliente. Só que qual é o meu foco? Líderes que arregaçam as mangas e querem ser ajudados. Eu não tenho paciência para líder mimizento. Então, o foco do meu conteúdo não é liderança mimizenta, que fica dando desculpa para tudo, porque quem é bom em desculpa, você já sabe, né? Não é bom em mais nada. Então, eu não tenho tempo para perder com gente que não quer. E aí, eu escutei uma vez numa mentoria, meu mentor falando assim, que cada vez mais ele ia acreditar no que as pessoas faziam, e cada vez menos no que elas falavam. Então, Exatamente. Tem muito líder que fala, que quer, que faz, que acontece, e que quando tá lá, no campo de batalha mesmo, para fazer acontecer, o primeiro a sair de cena, quando a casa tá caindo, é ele, ou ela, né? Então, eu realmente não... O foco do meu canal, do meu conteúdo, não são os líderes mimizentos. Qual que é a minha missão com esse projeto? É ajudar líderes a engajar equipes em 4 semanas, ou seja, dentro de um mês, para bater meta todo mês, mesmo que sejam líderes que estejam iniciando na gestão. E para a gente começar, Sil, se apresenta um pouquinho para quem não te conhece, conta um pouquinho da sua jornada profissional, quem é a Silvana, né? Comenta um pouquinho aí. Olha, então, eu sou a Silvana Alvarenga. Hoje estou como coordenadora, mas eu iniciei lá no comecinho, no ano 2000, como operadora de telemarketing com cartão de crédito, onde o cenário era completamente diferente. A administração e o nível de gestão, de maturidade para condução era completamente diferente. E eu, durante esse tempo todo, eu trabalhei grande parte aí do meu desenvolvimento em uma área de segmento bancário. Trabalhei com 3 grandes bancos, bastante relevantes, e tive a oportunidade de trabalhar em todas as áreas praticamente, desde a área de saque até a área, só não cheguei na área de fraude, mas as demais áreas, mídias sociais também, então trago bastante bagagem com relação a isso. E aí tive a oportunidade de me tornar supervisora especialista, por que não direto uma coordenadora? Eu achei que esse era um degrau extremamente importante para que eu conseguisse me firmar e ter um entendimento maior do próximo passo. Eu acho que os passos eles têm que ser de acordo com aquilo que você acha que está pronto para assumir. Então, eu fiquei um tempo como supervisora especialista, empreguei um papel muito relevante até que eu tive a oportunidade de me tornar coordenadora. Depois desse tempo todo que eu fiquei nessas operações de segmento bancário, eu tive oportunidade para ir para o segmento de e-commerce e me encontrei, estou mega feliz, hoje estou aí entrando em vários projetos, mini projetos que vão fazer parte do meu currículo como nunca, porque são projetos completamente novos, são projetos que vão agregar e que eu não tive em nenhuma outra operação que eu participei. Então, hoje eu estou coordenadora, né, e com uma expectativa muito grande de me desenvolver muito e galgar aí uma nova oportunidade e um crescimento profissional para a gerência. Que maravilhoso, Vinícius. Eu tenho certeza que isso já é uma realidade, né? É só uma questão, como você muito bem colocou, do tempo certo, de você estar preparada. E eu já emendo aqui, Sil, no tema do nosso episódio de hoje, né? Esse eu acho que é um dos pontos comuns dos líderes e dos profissionais que conseguem crescer na carreira. Eles têm uma mentalidade de saber esperar o momento certo. Porque quando a gente não está maduro ainda, você se tornar uma posição, você conquistar um cargo não é o maior desafio. O maior desafio é você se manter, porque daí vai exigir competências, habilidades, que se você precipitar, você não consegue se manter. Então, essa mentalidade de saber que eu não posso ficar parado, eu tenho que buscar as oportunidades, participar de processos com certeza, mas a gente sente, né, Sil, quando é o momento, não é? Foi assim com você? Foi. E o que é interessante é que, às vezes, nós não acreditamos no nosso potencial e as outras pessoas acreditam muito mais do que a gente. Mas muito mais importante do que isso é você saber qual é o seu limite, né, para você ter uma carreira consistente, que é exatamente isso que você está trazendo, é ter a maturidade suficiente de entender
onde que você deveria estar. Então, hoje eu estou no lugar que eu deveria estar, nesse momento, né? Algumas pessoas até me falam, nossa, você ainda não é gerente. E eu falei, não, eu estou no lugar que eu deveria estar hoje. E isso, para mim, não é um demérito, e não tem que ser demérito para ninguém, porque eu sei que eu estou me capacitando o suficiente para que o meu próximo degrau ele seja consistente. E tem que ser de maneira inteligente, né? Perfeito, perfeito. Não por acaso conseguiu alguns degraus aí já na carreira, né? Exatamente. Essa mentalidade tenho certeza que vai muito longe. E Sil, como é que você me conheceu, né? Ao longo dessa sua jornada, da minha jornada também, em algum momento os nossos caminhos se cruzaram. Conta um pouquinho, como é que foi isso? Nice. Olha, não sei te dizer o prazer que eu tenho, né? No que o universo me proporciona, sabe? Porque eu estava numa empresa nova, com pessoas completamente novas, e eu já tinha trabalhado no atendimento que você trabalha, né? E eu não sabia, né? Não tinha expectativa de que eu reencontraria ou encontraria alguém que estivesse fazendo parte desse mesmo movimento, desse mesmo atendimento. Foi quando me apresentaram a você, né? Então falaram, olha, Silvana, eu gostaria que você conhecesse uma pessoa super bacana, que ela fala bastante sobre liderança, ela tem um projeto mega legal, que ele faz com que os líderes consigam entregar os resultados deles de maneira coordenada, de maneira organizada, em um mês, e dali para frente eles começam a trabalhar de maneira ordenada. Eu falei, meu, que legal, gostaria de conhecê-la. Né, e foi quando eu tive esse primeiro encontro com você, que você me ligou, e eu já gostei da energia, né? Eu acho que o seu nome diz muito, né? É tudo nice, porque não importa qual seja a situação que a gente passa, você tem sempre uma energia completamente diferente para trazer temas novos para a gente. Então, o nosso encontro, eu falo que foi uma grata surpresa, né? Nada é por acaso, e eu acredito muito nesse encontro, e foi assim, né? E aí, de lá para cá, eu acabei trabalhando com você, e todos os dias eu aprendo, né? Cada encontro nosso eu saio diferente, eu saio transformada, eu saio diferente daquilo que eu entrei, e a minha expectativa em cada bate-papo nosso é sempre esse. Porque a gente nunca sai de um bate-papo com você da mesma forma que a gente entrou. Uau, que maravilhoso, Vinícius. E para mim também, Sil, assim, foi uma grata surpresa mesmo, né? Nós estamos implantando juntas um modelo de operação totalmente disruptivo, onde dentro dos call centers, normalmente, né? Eu falo que os call centers comuns, eles não fazem ideia do que a gente está construindo lá. E desde que eu iniciei nesse mundo, né, nesse setor de atendimento ao cliente, e em vários momentos eu me chocava com aquela realidade robótica, engessada, onde as pessoas se sentiam realmente assim, diminuídas. Elas tinham vergonha de falar que elas trabalhavam em call center, sendo que, pensa em um tipo de serviço ou produto hoje em dia que a gente não precise de um atendimento ao cliente. Não existe, nós somos o setor mais poderoso que existe. E aí eu não conseguia entender como que os profissionais daquele setor, eles não vestiam essa roupagem, sabe? De poder no sentido de se empoderar mesmo, de falar, cara, eu estou no setor mais importante, em um dos setores mais importantes. E claro que não desmerecendo qualquer outro, mas o nosso setor realmente ele tem uma relevância muito surreal para o nosso país e, quiçá, fora do país também. Então, quando, ao longo da minha jornada como líder, que eu iniciei lá atrás também como supervisora, depois eu me tornei coordenadora, como gerente, eu fui 10 anos gerentes em algumas empresas diferentes, então eu tive a oportunidade de conhecer culturas diferentes e chegar na conclusão de que o modelo de call center ou de atendimento era sempre muito parecido. Falava, gente, não é possível isso. E aí, quando eu queria implementar algo que era disruptivo, eu meio que esbarrava com o alto nível, esbarrava com aquilo que a empresa realmente... eu era funcionária. Então, assim, nice, né? Legal, é uma ideia super bacana, mas assim, ó, não se falava abertamente, mas tipo assim, até aqui você pode ir, daqui para frente não tem como, sabe? E aí foi quando eu recebi também uma oportunidade de estar agora
atuando do lado cliente-contratante, das empresas de atendimento ao cliente, e ganhei, de certa forma, o empoderamento de implementar aquilo que eu sempre acreditei. E não fui eu que construí. Quando eu cheguei aqui, já tinha um time tentando colocar em prática. E aí eu vim com todo o meu conhecimento do lado de lá, sabendo quais eram as dores, quais eram os gaps, quais eram as dificuldades de implementar um projeto como esse. E eu falei, cara, me achei. E aí, quando você veio para o time, e a gente sabia que você já tinha vivido isso, de certa forma, numa outra empresa, porque nós temos mais de um parceiro que está implementando conosco essa cultura, né? Nossa, eu não sei nem distinguir, Sil, que palavra usar, porque não é um modelo de atendimento diferenciado, é algo muito disruptivo mesmo, que a gente está só começando, mas que a gente vai fazer um barulho absurdo no mercado e quem sabe virar um grande bench para as empresas perceberem que é possível sim a gente entregar resultados consistentes, colocando as pessoas no centro de tudo, né? Porque resultado vem através delas. Então, para mim também foi muito surpreendente, positivamente falando, ter te encontrado nessa jornada e em tão pouco tempo a gente ter criado essa sinergia. Você como minha parceira do lado, né, da prestação de serviços, eu do lado contratante, e a gente não ter essa medição, o cliente não pode isso, o contratante vai até ali, não, a gente está ali para fazer o negócio acontecer, e você veio com essa energia também, que, cara, casou perfeitamente, então sou muito grata por você estar com a gente nessa jornada que está só começando, eu não tenho dúvida, viu? Nice, você trouxe um ponto muito, muito relevante, que é tirar o call center do tema de invisibilidade, né? Então, assim, é uma área extremamente importante, que se hoje não tiver o call center, o mundo tem dificuldade de ter uma comunicação em todos os quesitos, em todas as áreas. Então, é muito importante esse trabalho, esses projetos voltados para a liderança, para dar valorização para esse público especial e tirar o call center da área de invisibilidade. Sem dúvida, Sil. Nós não somos invisíveis, nós somos muito visíveis e somos extremamente importantes na vida de todas as pessoas. E esse projeto é um projeto fantástico, foi aquilo que você falou, assim, não tem nome, não tem uma denominação, não, mas é um projeto que ele vai se tornar um bench, e se eu compartilho isso com qualquer pessoa, eles falam, Silvana, isso não existe. Então, assim, eu tô esperando vocês colocarem em prática, porque a gente quer ver o resultado, então tá todo mundo super empolgado para ver o resultado desse projeto, que é o projeto de valorização daqueles que não se sentem valorizados. É isso, Sil. E que, através deles, a gente vai alcançar resultados incríveis, né? E de forma consistente, o que é mais importante. E exatamente. Aí, dentro desse projeto, eu fui convidada para ingressar. Por quê, Sil? Porque eu tenho uma metodologia de gestão. Eu pratico o método há mais de 15 anos, por onde eu passei ao longo da minha jornada, a partir da implementação dessa metodologia, eu consegui entregar resultados muito consistentes, fazer pessoas crescerem na carreira, engajando equipes, entregando metas de forma muito sustentável. E aí, eu vindo para cá, eu agreguei o método que você conhece, está me ajudando a implementar no dia a dia. E eu queria que, hoje que você tem o conhecimento do método, que você comentasse como era a Silvana antes do método. Antes, o olhar, ele era um olhar muito macro. Então, trabalhar no macro e conseguir resultados dentro do micro é muito difícil, porque quando você quer um resultado rápido, você acha que você tem que tratar todo mundo da mesma forma, né? Então, e o método, ele fala muito sobre isso. O método, ele faz com que você mantenha as suas rotinas, né, de maneira ordenada, e que você consiga entender que tudo tem uma cadeia, que é você fazer agrupamentos e trabalhar essas pessoas dentro da sua rotina diária, tendo acompanhamento diário dessas pessoas, mas dentro das particularidades delas. E aí, quando eu falo grupo dos operadores, especialistas, e falo também o grupo de supervisores. É não precisar repassar para as pessoas aquilo que não compete a elas. Então, começar a segmentar os feedbacks, os coachings, as tratativas, as dificuldades. E, na verdade, o método, ele faz com que você
trate a pessoa de maneira individual. O feedback é só para ela, dentro da particularidade que ela tem, e ela vai começar a se sentir diferente. Ela vai sentir que ela está sendo cuidada, ela tem uma rede de apoio diferenciada e vai conseguir trazer resultados. Nice, inclusive, eu tenho um caso de um líder meu que ele estava numa situação bastante complicada, porque já fazia algum tempo que ele não conseguia entregar resultados consistentes, então assim, o resultado dele era muito eletrocardiograma, e ele não sabia o que fazer, e eu iniciei na operação, fazendo o mesmo que eu fazia anteriormente, que é, vamos pegar todo mundo, colocar todo mundo no mesmo bolo. Eu vi que não estava funcionando, até que comecei com ele, né, especificamente, trabalhar com um método, que era para ele conseguir evoluir dentro de 4 semanas, seguindo a rotina, fazendo a segmentação de performance de todos os especialistas que estavam abaixo dele, e, por incrível que pareça, a evolução dele foi fantástica. Não só a evolução, porque hoje ele entrega resultados extremamente consistentes, é uma equipe que é completamente engajada, se sente participativa, é uma equipe que vira e mexe, traz elogios para ele, porque hoje a gente consegue falar com eles sobre todos os temas e eles se sentem diferenciados, inclusive, no tratamento. E tudo isso aconteceu porque nós conseguimos juntos, tanto eu quanto ele, aplicar essa metodologia e manter essa rotina de trabalho que é sempre que receber uma equipe, sempre que receber qualquer tipo de desvio operacional, tratar de maneira separada, identifica quais são os grupos, trata os grupos de maneira consistente, dê atenção para os detalhes e atue de maneira imediata em cima dos detalhes. Então, deu super certo, né? Então, ele é meu case de sucesso. Hoje é uma pessoa que não tem necessidade nenhuma de não fazer parte, ou de não enxergá-lo como parte integrante da operação. Dentro da equipe dele já tem pessoas que estão pensando em sair, né, do cargo de operador e participar de processos internos para ocupar um outro cargo. Isso significa que ele fez um trabalho tão bem feito que ele se tornou referência dentro da própria equipe. Que incrível! Você conseguiria, Sil, dar um exemplo de 1 ou 2 KPIs que você percebeu ali que o resultado dele realmente não estava sendo entregue? Você conseguiria dizer assim, como estava antes? Aí, a partir do momento que você aplicou o método, em quanto tempo ele foi para quanto? São 2, né? 2 bastante importantes. Um é relacionado à produtividade. Então, ele tinha aí um ABS de 13%. Só dando essa atenção diferenciada, ouvindo esse grupo e atuando dentro das dores dessas pessoas, elas já começaram a perceber que elas podiam fazer diferente. Do nosso lado também, montamos estratégias para dar suporte, de repente conseguir um banco de horas programado, mudar de horário em datas específicas. Então, começamos a entender, né, na individualidade deles, e automaticamente eles começaram a corresponder. Então, assim, ele saiu de 2 dígitos, saindo de 13%, e já estava entregando 7% de ABS. E hoje ele está entregando 4% de ABS na equipe dele. Então, olha só a evolução, né, que ele começou. Mas já na segunda semana ele já trouxe um resultado muito consistente. Então, a equipe se manteve. E aí, falando um pouquinho de nota de qualidade, a nota estava sempre aí entre 60, 65, no máximo 70, e tinha uma dificuldade muito grande de sair e entregar a nossa meta, que é 85. A qualidade demora um pouquinho mais, porque a quantidade de monitorias não são tão recorrentes, mas dentro do mês ele conseguiu ter uma evolução fantástica, né? Então, ele saiu de uma nota de 70% de qualidade, ele conseguiu entregar 81%, fechou o mês com 81%, mas o mês seguinte ele já entrou na meta e começou a entregar 85% com a mesma equipe. O que ele fez? Ele segmentou os grupos, avaliou as dificuldades por temas, tratou todas as pessoas pelos temas que elas tinham maior dificuldade. E ele fez uma coisa que eu falo que a gente precisa fazer muito dentro da nossa equipe, é criar independência dentro do nosso grupo, que é fazer com que eles busquem a informação, que eles procurem e nos traga a dúvida deles em cima de um processo que ele já correu atrás. Então, fazer com que ele se torne
independente, ele tem um olhar de dono. Então, hoje é uma equipe que entrega 4% de ABS e está com 85% de nota de qualidade. Uau, que incrível! E ele era um dos líderes que possivelmente, se não tivesse algum tipo de reação em tempo rápido, ele corria riscos, né, Sil? Como vários líderes que nós temos em várias empresas hoje em dia, né? Inclusive eu, né, Nice? Porque, assim, ele é resultado do meu trabalho, né? O que ele faz, o resultado que os meus supervisores entregam é o meu resultado. Então, tudo que a gente tem de oportunidade de evolução, a gente tem que compartilhar e tem que comemorar e tem que manter e tem que passar para os próximos. Então, agora, essa casinha é uma casinha que eu já sei que já está em ordem e a gente vai descendo para as demais. Perfeito. E como que você se sentia, Sil, antes de você falar o mesmo discurso para todo mundo, de você ter um esforço surreal para você entregar resultado? Até entregava, mas assim, o esforço era muito grande. E aí, depois que você implementou o método, como é que você se sente hoje na organização da sua rotina, na saída para o seu horário de almoço? É claro que não é mágica, né? Existe toda uma recorrência que precisa ser implementada e a gente vai conquistando tudo isso aos poucos. Em 4 semanas a gente começa a gerar o engajamento no time para a partir daí a gente começar a entregar as metas de forma consistente. Mas como é que você se sentia antes? E aí depois que você conheceu o método, de fato você começou a implementá-lo, como é que você se sente hoje? Eu quero ouvir você sobre isso. Eu me senti um pouco sabotadora do tempo dos meus líderes, porque eu sou imediatista, né? Então, assim, a todo momento a gente acaba sobrecarregando o líder, porque você acaba fazendo solicitações e pedidos para aquele que mais corresponde, né, aos seus estímulos, quem está mais próximo, quem está mais rápido para te responder. E aí, o que eu fiz? Eu combinei com eles. Então, acho que o primeiro passo não tomar decisões sozinhas e tomar decisões em parceria. Alinhamos e fechamos juntos uma agenda e um cronograma de rotinas, onde eu elenquei todas as atividades que nós precisávamos fazer, o que era diário, semanal e mensal, a recorrência e os horários que cabia dentro da organização deles. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é aplicação de feedbacks de maneira direcionada e separadas. Antes era tudo no bolo, né? Então, algumas pessoas, eu percebia que elas não gostavam daquilo que elas estavam ouvindo, mas tinha que falar porque era para todo mundo, sabe? Eu acho que esse de todo mundo tem que ouvir, pronto, porque pega o que é seu, o que não é seu você não precisa pegar, e o que é importante é que o que não é seu, eu não preciso dizer para você, então, vamos dizer só para quem precisa ouvir, sem expor, e também fez muita diferença, porque eles começaram a fazer isso para a equipe deles também. Então, eles começaram a fazer feedbacks moldados e voltados para aquela pessoa apenas, seguindo as rotinas, e em alguns momentos a gente sabe que não é fácil seguir rotinas, mas eles começaram a pedir ajuda. Então, poxa vida, Sil, sabe aquela rotina lá? Então, a gente consegue trocar de horário? E é super bacana, porque a gente percebe que nem sempre a gente consegue fazer tudo dentro daquele tempo, mas hoje eu percebo que o meu dia é mais organizado, o dia deles é mais organizado, e eles conseguem deixar a rotina da equipe deles também mais organizada. Nossa, que incrível! O que você daria de conselho, Sil, já que você passou dessa fase inicial de implementação do método, né? A partir do momento que a pessoa conhece o método, vê lá que tem alguns pilares, dentro desses pilares, alguns passos a serem seguidos, a gente já cria um monte de crenças limitantes e fala, isso vai dar muito trabalho. Nossa, não vou conseguir. O que você daria de dica que para você hoje é óbvio, mas que não era óbvio quando você recebeu essa missão de implementar uma metodologia de gestão diferenciada no seu time? As dicas, eu acho que o primeiro ponto é você entender o que de fato você precisa fazer, direcionar e classificar entre o que é urgente e dentro do grau de urgência e de necessidade, colocar dentro da sua rotina. Por mais que você tenha entendimento do método, se você não incluir dentro da sua rotina e transformar o seu dia num dia produtivo, em que tem horário para tudo, né? Ou seja, você tem que se permitir sair para o seu horário de almoço, se permitir parar um pouco para falar com o seu especialista, você tem que deixar cada demanda dentro da sua casinha, dentro dos horários
pré-determinados. Esse é o primeiro ponto que é super importante dentro do método, que é para você cuidar de você, da sua saúde mental, para que você consiga colocar isso em prática da melhor maneira possível. Inclusive, você consegue também administrar aí o seu lado emocional, porque você vai estar tão organizado que qualquer coisa que venha ou qualquer eventualidade você consegue incluir, porque tem espaço para eventualidade dentro do cronograma, inclusive. E depois tratar todos os pontos que vierem de maneira agrupadas. A partir de agora, tudo que você for falar, trate nos grupos, né? Então, agrupe, entenda o que você precisa fazer com cada grupo e aplique a metodologia direcionada para o público-alvo, né? Não trata todo mundo da mesma forma, não dá para você dar um remédio para doenças diferentes. Que sensacional. Gente, é muito lindo ouvir isso. E assim, né, você sabe que o que é normal dentro do call center, normal, dentro do setor de atendimento, normal, entre aspas, porque se tem uma coisa que eu nunca me acostumei e eu sempre incentivo não trate como normal aquilo que te faz mal. Não pode ser normal você não ter tempo para almoçar, não pode ser normal você achar que trabalhar de 12 a 14 horas todos os dias é algo normal, não pode ser normal você não ir numa festa do seu filho ou numa reunião de pais, ou ter que desmarcar uma consulta porque você não tem tempo para isso. Não, isso não pode ser normal. Então, o que os líderes normalmente fazem? É aquilo que é mais fácil. Só que aquilo que é mais fácil não necessariamente é o que o seu time precisa. Então, se eu estou sendo cobrado por absenteísmo, que são as faltas, o que é mais fácil? Boto todo mundo ali dentro de uma sala e falo, gente, de novo fui chamada a atenção por faltas, galera. Pô, a gente fez uma reunião semana passada, de novo eu tô aqui falando de faltas, não dá mais. E aí, o que isso quer dizer? Nada. Porque a pessoa que não falta, ela estará ali dentro daquela reunião, olhando para você com aquela cara de, eu não tô acreditando, gente, eu venho trabalhar todos os dias e eu estou obrigado a ouvir isso. Eu não tô acreditando que meu trabalho não é visto. Já o outro, que deveria estar recebendo um feedback direcionado, agrupado, ele vai falar assim, beleza, não é só comigo, tá falando para todo mundo, então não só sou eu. E aí a gente deixa quem a gente tem que tirar numa zona de conforto e a gente desestimula quem de fato deveria ser reconhecido. Então não significa que o fato de eu fazer os discursos direcionados, eu vou deixar de falar reconhecendo aquilo que aquela pessoa merece ouvir, porque a gente passa a trabalhar por meritocracias. Literalmente a gente fala sobre méritos. Então eu vou ter um feedback com a Silvana, que tá linda na foto, e vou falar, Sil, tô muito, muito, muito orgulhosa do seu trabalho. Isso tá me dando um fôlego absurdo para eu conseguir trabalhar e desenvolver quem ainda precisa de ajuda, quem não tá no mesmo patamar que o seu. Continua fazendo dessa forma, porque você não faz ideia do quanto você está me ajudando fazendo isso, entregando esses resultados lindos, beleza? Beleza. Quanto tempo eu vou gastar num feedback como esse? E aí eu volto para a NICE, que está derrubando o resultado da equipe, tudo no vermelhão. Eu vou ter que colocar a NICE para ouvir uma ligação, se for um atendimento voz. Eu vou ter que colocar a NICE para ouvir uma transcrição, se for um atendimento via chat. Enfim, eu vou ter que fazer a NICE se enxergar os pontos que ela realmente não está indo bem. Então, esse feedback, ele vai demorar um pouco mais. Se a gente sabe o que é um limite de cheque especial, mesmo que nunca teve, já conheceu em algum momento, mas assim, quanto mais eu faço uso, mais eu vou diminuindo aquele crédito que eu tenho ali. O saldo de horas para a condução de feedbacks, ele deve ser feito da mesma forma, com o mesmo racional. Sim, sim. Então, se eu sou um líder e eu tenho uma média de 15 minutos por liderado meu para conduzir feedbacks, e eu tenho lá 20 pessoas abaixo da minha hierarquia, o que eu vou fazer? 15 vezes 20 vai chegar lá o meu saldo final. Esse montante de horas, eu vou dar como coordenadora a autonomia para o meu supervisor e vou dizer para ele, olha, o seu saldo de horas para condução de feedbacks é tantas horas. Como você vai administrar, eu vou só acompanhar se você vai usar ao longo do mês o saldo que você tem ou se você vai entrar no seu limite.
Algo nesse sentido. Então, como coordenador, eu também compartilho com ele a responsabilidade, eu divido a responsabilidade e dou autonomia. Ele não precisa ficar dependente de mim e falar, olha, cuidado, hein, você já usou 15 minutos hoje. Então, não, gente, eles não são crianças, né? Eles são profissionais que querem crescer na carreira. Então, eu preciso dar autonomia e falar, ó, você tem 1000 horas para usar, hein, filhão? Administra esse negócio aí direito. Então, se ele tem um feedback mais rápido, para que ele vai consumir horas num feedback que ele só precisa reconhecer, incentivar e tchau, segue a vida. E aí eu vou investir mais horas naquele que realmente eu preciso dar um feedback de qualidade, mais completo, etc. E isso também, você nota que teve uma mudança nesse sentido no seu time, Sil? Teve sim, inclusive eles falam. Hoje mesmo eu estava falando com alguns especialistas e eles falaram bastante sobre isso. Nossa, assim, o que eu estou percebendo é que o meu supervisor está me dando suporte, então assim, ele está conseguindo falar comigo, e eles não estão reclamando mais sobre, eu tenho que ficar ouvindo reclamação ou que eu não estou entregando o resultado, mas na verdade eu estou entregando, por que eu estou ouvindo esse feedback? Uhum. Então, para mim, está muito claro o grau de amadurecimento do time como um todo, porque eles também participaram, né, da sua agenda e da metodologia. E eles participaram bastante, eles interagiram e eles estão tentando aplicar e colocar em prática. Estamos agora com um novo projeto de um grupo específico, que a gente acabou vendo através de um fórum, a oportunidade de trabalhar com eles, e está sendo bem bacana. Hoje é o dia inicial que eles estão tratando, né, cada um com seus temas, bonitinho, e todos os dias agora eles vão prestar contas aí do resultado, eu quero entender com eles qual foi o saldo do dia anterior, e se não conseguiu entregar, o que a gente pode fazer para que ele consiga ter de maneira consistente, mas de antemão o que é importante quando você é acompanhado e é estimulado a entregar, dificilmente não tem resultado. Isso. Dificilmente. Né? Então, uma coisa é demandar, outra é delargar. Sem dúvida, sem dúvida. O resultado é sempre consequência, né? Sim. E é por isso que o engajamento é o meu alvo, porque a partir do momento que você tem as pessoas engajadas, entendendo o porquê das coisas, e não simplesmente falando, a partir de hoje é assim que tem que ser feito, sem eu dar um contexto, sem eu dar a razão, o porquê, como que essa pessoa vai se sentir parte de um time que ela está fazendo porque alguém está mandando, e não porque ela teve um entendimento claro da importância de ser feito daquela forma, sabe? Então, essa comunicação, ela é muito importante. E eu fico muito feliz que vocês estejam implementando e que eu tenho a oportunidade diária de estar com vocês nessa jornada, né? É isso mesmo. O mérito é de vocês, mas é muito bom a gente ter alguém que está ali, no momento que a gente fala assim, nossa, e agora para que lado a gente vai? Você tem alguém que te corrija a rota rápido para você não demorar tanto tempo no processo, né? Exatamente. Conhecimento nunca é demais. Toda vez que você encontra alguém que acredita no processo e que soma com você, é extremamente importante. E é algo que no mercado está em falta. As pessoas, elas esperam que você entregue e elas estão muito mais prontas para criticar do que somar. Então, quando você encontra pessoas prontas para somar e te dá um olhar, acho que até te tranquiliza, né? Quando você fala, meu Deus, o que eu vou falar nessa reunião? Eu não estou entregando. E a pessoa fala, calma, você não está entregando hoje, mas isso não significa que vai continuar assim. É muito diferente. Até a forma com que a gente apresenta o problema acaba não sendo um peso do problema. Exato. Mas é com uma oportunidade de mudança. Nossa, falou tudo. E com a implementação de um método, da forma como eu direciono, Sil, o que eu sempre falo? Normalmente as empresas de atendimento, elas trabalham lá com a visão de quartil. Elas dividem o time em 4 partes, o famoso quartil, né? E aí o cara que está lá no último quadrante, ele acha que ele está marcado com um X, que a qualquer momento, se ele não apresentar o resultado, ele vai ser desligado, ele vai sair, ele trabalha realmente amedrontado. E com o método, se esse cara ele está lá no quadrante 4, historicamente, a gente vai olhar os resultados, ele quer participar, né, do vídeo. Tava acabando? Ele queria mostrar. Que lindo. Mostra, então, eu adoro essa depois cor. chega, tá?
Pronto, ele quer mostrar o Beyblade. Não, que eu vou dar pra ver. Não, filho, não dá pra rodar não, depois a gente roda, tá bom, amor? Depois, amor, depois a gente roda. Você quer mostrar pra ela? Não, filho. Ai, isso. Desculpa. Ai, esse é pra ficar palete. Tá bom, filho. Por isso que eu pensei, porque 18 horas ele vem. Pronto, filho, pronto, né? Já mostrei. Não vou ter pra... Então mostra aqui, filho. Vem aqui, roda aqui. Olha que legal, tá botando o Beyblade, que legal. Aê, já mostrou, amor. Vai lá brincar, tá? Esse bebê é do Chimei aqui. Mentira. Eu tenho o jogo aqui. Tá bom, filho. Vou jogar esse celular. Então, Sil, um dos diferenciais do método é a gente, independentemente do quadrante que esse liderado está, é ele olhar a história que foi contada. Então, se historicamente eu entreguei o meu potencial máximo, sendo 80% de uma meta, por que eu vou cobrar 100%? É meta SMART, né? Então, eu preciso mostrar que ele tem potencial de superar de maneira gradativa. Então, se eu estou no quadrante 4 e eu me comprometi com você de entregar 90%, eu bati meu 100% do compromisso. E se a pessoa que está no quadrante 1 se comprometeu em bater 110% porque ele quer superar e tem potencial para isso, ele também bateu 100%. Então, eu começo a comemorar 100% de entrega de uma forma igualitária. Eu não faço mais acepção de pessoas, eu não olho mais simplesmente, eu posso sempre contar com esse grupo porque sempre entrega. Isso é relativo, porque agora eu trabalho com compromissos e não mais com olho só na meta. Eu vou chegar na meta, mas de maneira gradativa e consistente, né? Então isso também faz um grande diferencial, né, Sil? O caminho importa. E isso tem que ficar muito claro. Foi exatamente isso que você falou. Então, assim, historicamente, como que era a entrega desse profissional? Qual era o grau de dificuldade que ele tinha lá atrás? E qual foi o compromisso que ele fez com você? Então, é ser fiel ao compromisso de entrega, e o esforço que você vai fazer pode ser diferente do esforço que a outra pessoa vai fazer, né? Cada um dentro do seu 100%. É isso, Sil, assim, isso realmente faz toda a diferença. E aí, para a gente caminhando aqui para o final do nosso vídeo de hoje, e você conseguir dar total atenção para o Noah, porque ele também merece ter atenção aí. O que você diria, Sil, como considerações finais para aqueles líderes que querem crescer na carreira? Cite aí 2 ou 3 principais pontos comuns que você enxerga ao seu redor e em você, daqueles líderes que já conseguiram subir degraus na carreira. O que você daria de dica para eles? Pontos cruciais você entender que nós somos humanos e nós temos os nossos limites, nós vamos errar. Eu acho que se permitir errar é um ponto. O outro é ter um olhar além, não utilizar o não como trava e não congelar aquilo que você entende como potência, como seu potencial, ou seja, investigue mais, corra atrás, não aceite o não como opção de não entrega, acredite no seu potencial, busque sempre evolução, novas oportunidades, mas busque fora da caixinha. Nem tudo que o líder precisa está ali numa apostila ou está dentro de uma sala de aula. Então, é isso que a gente está fazendo agora, que é uma metodologia que você tem aí disponível, que a gente pode procurar no Instagram, pode procurar no YouTube, e é muito legal. Você tem uma série de videoaulas que a gente acaba aprendendo bastante. Então, acho que é buscar sempre se renovar e entender que não existe limite para o conhecimento, tudo é possível. Então, quando você acha que você já sabe tudo, você descobre que você não sabe nada ainda e que vem sempre algo diferente. Então, busque, procure, acompanhe as tecnologias, que é extremamente importante para você não se frustrar e não virar um líder obsoleto. Sem dúvida, até porque o mercado está caminhando numa velocidade cada vez mais rápida, né? Então, a gente precisa realmente estar muito antenados a tudo isso. E eu complemento os pontos que você está trazendo, Sil, com uma analogia, né? Eu escutei uma vez numa mentoria e foi algo que mexeu muito comigo, assim. Muitas vezes a pessoa que está querendo subir degraus na carreira, prestar um processo seletivo, crescer profissionalmente, muitas vezes a gente vai com muita sede ao pote. E como tudo que é natural, né? Quando a gente olha a natureza, tudo que é natural tem um processo.
existe um processo para que a gente fique preparado, para que a gente esteja pronto. Então, olha, por exemplo, uma semente. Noah, olha só essa história, Noah, escuta isso. A partir do momento que você pega uma semente, ela já é uma árvore. A semente, ela vai precisar passar por um processo. Só que para ela se transformar naquilo que ela de fato é na sua essência, ela vai precisar matar algumas fases anteriores. E isso é muito forte. Então, para eu virar uma árvore, eu preciso matar a semente que vive em mim. Então, tudo que é natural exige um processo. E nós precisamos estar dispostos e entender que, assim como na natureza, nada vem fora daquilo que é o momento certo. A gente é quem muitas vezes antecipa. A gente muitas vezes ou demora muito, e aí, na natureza, o fruto apodrece, e a gente muitas vezes perde oportunidades na vida, ou a gente se antecipa e tira o fruto verde, que também não vai dar para degustar e tudo mais. E o que eu quero fechar, trazendo ainda essa analogia da semente, da árvore, é que a árvore, depois que ela passa por todo esse processo e começa a gerar frutos, ela não consome os frutos para si. O líder é exatamente a mesma coisa. Ele se permite, né, passar por todo esse processo, e muitos deles são dolorosos, não são processos fáceis, e quando os frutos vêm, ele serve. Ele entrega tudo dele para o outro, para que ele veja e forme líderes muito mais preparados do que eles estavam quando eles iniciaram. Foi assim com a gente, né? Então esse é um ponto comum que eu também daria de dica aqui para os líderes que realmente querem crescer aí profissionalmente. Crescer não é fácil, mas é uma evolução fantástica. Mãe, e a gente... olha lá, é o bebê de peças. Mas é uma evolução fantástica e, assim, você percebe que uma vez que você passou por esse processo evolutivo, você não volta mais à sua origem, à sua forma original, a sua forma passa a ser outra, você se torna uma outra pessoa. E eu falo que nós estamos aqui, a gente veio ao mundo para se doar, né, Nancy? É isso, então, sim. O que seria da gente se nós não nos doássemos? Com certeza, com certeza. E a gente não volta mais porque a gente se permite passar por um processo de transformação. A transformação, ela não volta, ela não retrocede. A mudança, sim. Então, a maioria dos líderes, eles mudam. E aí, quando a casa está caindo, eles acabam voltando. Quem se permite passar pelo processo é uma transformação, já era. Uma vez que muda de patamar, não tem mais volta. Então, é uma escolha, é uma decisão constante, né? Eu quero pedir para você, como mulher preta, que deve ter outras mulheres pretas no mercado, tentando uma posição de liderança, você como coordenadora, eu não poderia deixar passar em branco essa parte, que eu tenho certeza que vai trazer algum despertar para as mulheres pretas que concorrem em vagas com outras mulheres brancas e que se acham menores em alguma situação. O que você daria de conselho, de acorda, sabe, para essas mulheres que podem ser tão poderosas como qualquer outra cor, porque cor de pele não define ninguém. O que você teria de recado especialmente para elas? Nice, eu acho que assim, eu venho participando de movimentos bastante relevantes, né? Então eu venho de uma estrutura em que líderes negros, né, principalmente mulheres negras, era muito difícil de você ver, principalmente em altos cargos. E o que eu falo para todas elas é: não se permitam que as pessoas coloquem vocês numa posição que não é de vocês, porque a posição e cargo de liderança, ela não tem que ter cor. Então, se algo estiver impedindo vocês de sair de onde estão e ocupar o cargo que é de vocês de direito, lutem por esse cargo. Porque o cargo, ele não tem que ter cor, ele tem que ter competência. E nós somos tão competentes quanto qualquer outro. E uma outra coisa que é extremamente importante é auxiliar o colega, né? Então, assim, se tiver uma outra pessoa com esse mesmo sentimento de que ela não é capaz pela cor dela e eu puder ajudar, eu puder dar a mão, eu vou dar. E eu vou incentivá-la, porque eu estou aqui, porque eu acredito no meu potencial e ela vai acreditar. Então, acho que a união faz a força. E digo mais, é tão importante quanto eu, como mulher,
preta, me colocar nessa posição e ajudar, mas mais importante do que a minha posição é de uma pessoa não preta fazer isso. E colocar a gente numa situação de destaque, que é o lugar que nós deveríamos estar pela nossa competência e não pela nossa cor. Então, a união tem que ser de todos, o desconforto tem que ser de todos. Falou tudo, porque é o que você falou, líder é líder, né? A gente não fala assim, eu tenho uma posição de liderança branca, eu tenho uma posição de liderança preta, japonesa. Gente, pelo amor de Deus, né? Que mundo é esse? Então, assim, é acabar mesmo, sabe? Através de atitudes e não de falas bonitas com qualquer tipo de preconceito. Chega de qualquer tipo de preconceito. A gente vive num mundo onde as pessoas têm liberdade de serem, de escolherem quem elas querem ser. E todos nós, né? Essa causa é de todos nós, independentemente de cor de pele. Gratidão, exatamente, minha querida. Vai lá dar atenção pro Noah, que tá aí carente de você. Obrigada, que você tenha uma semana maravilhosa. Eu sou muito grata, assim, pelo tempo que você disponibilizou para estar aqui, que poderia estar aí, ó, focando o seu filhão, mas está de maneira muito generosa, transbordando um pouco de você para tantas outras pessoas que vão assistir esse conteúdo e que vão ser ajudadas através desse papo de líder nosso aqui. Nice, eu que agradeço. Esse foi o primeiro convite, espero que venham mais, porque eu adoro participar de qualquer conteúdo que você faça parte ou que você consiga compartilhar com os demais líderes, porque são sempre conteúdos fantásticos. Gratidão. E gratidão. Gratidão a minha. Um prazer, uma honra ter você aqui. Sil, fica com Deus, obrigada. Viu? Dá um cheiro no Noah aí por mim. Dá um cheiro nessa criancinha assim. Tchau. Tchau.